que ocorre entre uma série de elementos, não vou me deter aqui em fazer análises mais detalhadas, só para chamar a atenção de vocês do aspecto que me interessa aqui. O princípio básico da teoria marxista é que, eu vou voltar isso aqui mais na frente, mas já, só citando para vocês. O princípio básico é que a destruição do Estado capitalista ocorre através da revolução. Revolução é um processo de luta de classes que não é um momento exato, uma data exata, é um conjunto de contradições que vão se acumulando. Chega um momento em que há uma ruptura do velho e começa a se edificar o novo, os princípios da dialética. Começa a se edificar o novo. Então aquilo nós chamamos de revolução. Mas revolução não é um curto espaço de tempo. Não é um dia, não é semana, não é um mês. É um acúmulo de um processo de contradição, de luta de classes, que leva à ruptura. Tá? Isso que nós chamamos de revolução. Promove a ruptura, tem que construir o novo, né? Se está destruindo e quer destruir o velho, tem que permitir que o novo desenvolva, surge e desenvolva. Né? E um dos elementos centrais que me interessa é que na teoria marxista, leninista, o Estado capitalista, burguês capitalista, deve ser destruído, deve ser aniquilado, deve ser pulverizado. Estou usando palavras fortes para chamar a atenção de vocês. Tá? Para quê? Para permitir a organização de um novo tipo de Estado, que é o Estado que se chama socialista. Que Lenin, Marx e Lenin chamam de ditadura do proletariado. Esses conceitos nós vamos voltar mesmo para discutir melhor mais à frente. Tá? E que essa ditadura do proletariado, que é o socialismo, que é a primeira fase da sociedade sem classes, consequentemente, se é a sociedade sem classes, construir essa sociedade sem classes, também é a construção do não-Estado. Ou seja, há um processo de superação da divisão da sociedade em classes e de superação do Estado enquanto esse organismo que concentra o poder político voltado para a manutenção e reprodução da ordem existente. Daí eu tenho incluído aqui o conceito não-Estado, tá? Porque é uma negação da forma de Estado conforme existe na sociedade de classes. Como construir as condições de superação desse Estado, ou do não-Estado, né? É um Estado que é um não-Estado, como construir isso? Né? Transferindo para a sociedade de forma organizada, né? De tal esse poder concentrado que tem um Estado. Então, a sociedade vai assumindo as tarefas e as atividades que são inerentes ao Estado enquanto conjunto concentrado de poder político. Então, o Estado vai se definhando, vai se extinguindo. Tá? Repetindo, aqui para ficar bem claro. O Estado burguês capitalista deve ser destruído, dilacerado, pulverizado. Como não é possível passar num golpe de mágica para a sociedade sem classes e sem Estado, tem que construir esse processo. Para construir esse processo é construir as condições econômicas, sociais e políticas de definhamento, de gradativo desaparecimento desse conjunto de instituições voltadas para o exercício do poder, transferindo para a sociedade o poder de autogerir-se, de autodirigir-se. Ficou claro? Ficou claro, né? Então veja, são duas visões diferentes.
O que ocorre na Rússia e depois na União Soviética? Logo que há a quebra do Estado burguês, czarista, vem o quê? Vem a guerra civil, o cerco do imperialismo internacional. Então, o esforço de guerra, de sobrevivência brutal, guerra civil, destruição em grande escala. Como tinha o apoio da grande maioria da população, que se envolve, apoia esse processo revolucionário, apoia as iniciativas do partido que estava na direção desse processo revolucionário, né, é vitoriosa. Depois de 5 anos, são 2008, 6, 7 anos de guerra civil, que dilacera o setor produtivo e humano, né, na Rússia, consegue obter a vitória. Logo depois que obtém a vitória, tem que organizar a sociedade. Para quê? Para garantir condições de existência para a sua população, desenvolver, alimentar, etc. Né? Com a sociedade bastante golpeada, né? Um sistema produtivo quase que destruído, totalmente destruído. Então tem que reerguer aquilo. Um esforço sobre-humano para fazer isso. Né? E nesse esforço sobre-humano, o que vai ocorrendo nessa atividade? Vai ocorrendo que, em consequência das ideias existentes na outra sociedade que tinha sido destruída, desarticulada, sobrevive. Porque esse conhecimento estava na cultura política e na cabeça das pessoas. E quando se encontra dificuldade, se não tem convicção de um caminho correto a ir para frente, aí você olha para trás, mas ontem era melhor, né? Então vamos voltar para ontem. Então a contra-revolução busca se rearticular. Perdeu a guerra civil e tenta se rearticular. E encontra um campo relativamente fértil. Aqueles que tinham controle do poder político deveriam fazer o que naquele momento? Criar uma organização do poder político centralizada e desempenhar o seu papel repressivo e coercitivo. Você diz, não, foi errado. Não, foi correto, não tinha como sobreviver. Era uma questão de sobrevivência. Não é? Então, ao invés de criar as condições de definhamento do Estado, desse poder político concentrado, não é? Criou o quê? Uma reprodução de um Estado de poder centralizado, coercitivo e repressor. É só olhar um pouco a história para vocês perceberem isso. Estou destacando isso. Uma série de elementos, infindável essa discussão. Não é? Mas então veja, foi criando esse Estado centralizado, onde, pela sobrevivência, o sistema coercitivo e repressivo, né, ganhou maior evidência. Logo de imediato, né, quando começa a alcançar os sucessos, né, advindo dessa nova forma de organização da produção sobre a sociedade, vem o que? A invasão alemã, Hitler, Segunda Guerra Mundial. Né? Também por uma questão de sobrevivência. Sem contar que os melhores filhos que a Revolução produziu morrem na frente de batalha. Na guerra civil ou na guerra contra as tropas nazistas. Então, é uma destruição de forças produtivas materiais e de forças sociais, políticas humanas. Destruição de grande proporção. Então, estou destacando isso para chamar a atenção de que não houve, nesse contexto de guerra civil, do cerco do imperialismo, condições de iniciar a construção do não-Estado. Ou seja, transmitindo gradativamente para a sociedade civil as tarefas de exercício do poder político. Resultado, né? Tá aí, não precisa entrar mais com vocês. Desculpa a expressão, cacete aqui o tempo. Vamos lá.
Bom, então essa é a experiência. Então vocês percebam que ocorreu, aí vem Stalin, e todo esse debate em que vocês têm informação, às vezes até mais que eu, né? Na China, né? Que é um processo que tem características diferentes, é no mesmo rumo, né? Mas também o que ocorre na China? Com suas particularidades, né? Guerra popular prolongada, invasão do Japão, guerra civil também, né? Quer dizer, na China também destruição violenta das forças produtivas, destruição humana, né? São milhões de proletários da vanguarda da luta do povo morrem nesse processo, né? Então o que ocorre também na China? Semelhante, com as particularidades, ao que ocorre na União Soviética. Não houve avanço na extinção do Estado. Então, o quê? Um Estado, novamente, para sobreviver, um Estado centralizado, e é o papel do Estado, né? Segundo nós conhecemos até hoje. Estou falando aqui na perspectiva da sociedade sem Estado, é do futuro. Não é? Então, Estado centralizado, coercitivo e repressivo. Porém, sobreviveu e está lá, né, hoje. Né? Vocês leem muito sobre a China, né? A gente tem muita informação. Né? Mas o fenômeno semelhante. Estado centralizado, coercitivo e repressivo. Né? Então a luta de classes vai para dentro do partido e vai para dentro do Estado. Né? Onde a luta entre grupos, né, se dá o quê? Pelo controle do poder político do Estado. A União Soviética tem uma história, na China tem outra. Né? Pegando um outro aqui, para que está mais próximo de nós, que ainda sobrevive, né? E esperamos que não só sobrevivam e desenvolvam e cresçam, etc. Que é Cuba. Né? Quer dizer, Cuba é diferente, em outro contexto histórico, né? Contexto bastante diferente. Cerco imperialista, destruição das forças produtivas, cerco imperialista, toda essa dificuldade, consegue sobreviver. Né? Aonde, até o que nós conhecemos, em Cuba, há um Estado centralizado, coercitivo e repressivo, porém dirigido para aqueles setores da contra-revolução que tentam se organizar. E permite uma certa participação popular, certos mecanismos de controle popular do governo, do Estado. Quando o Fidel ia lá, ficava 2 dias fazendo discurso, o que ele está fazendo discurso? Ele está prestando conta para que a população possa controlar o que está sendo feito. Que é uma forma, dizendo aqui, democracia é histórica, é determinada, não é uma coisa infinita e limitada, né? Quer dizer, é uma prática democrática, que a liderança máxima, ou seja, o aparelho de governo, tem que dar e dar satisfação ao povo, apresentando os resultados, as metas, o planejamento estratégico. Né? Sobrevive até hoje. Para onde vai isso? Né? Nas condições existentes atualmente, né? Vai continuar lutando pela sobrevivência, que amenizou aí, que eu vou botar para vocês aqui, a questão do Chaves, né, da Venezuela, do Brasil, essa nova onda que está permitindo Cuba respirar um pouco. Né? Vietnã, também rapidamente, né, que é uma outra experiência que tem suas características, que se dá através de uma luta de independência nacional contra o dominador estrangeiro, francês e depois norte-americano. Né? Pelas informações que eu tenho, também no Vietnã há reformas no sentido de tentar adequar essa construção dessa sociedade pós-capitalista ou socialista às condições objetivas existentes no contexto internacional e a partir da própria realidade do Vietnã. Não é? Então, que há um mecanismo de participação e controle popular maior do que ocorreu na União Soviética e na China. Né?
Então vale a pena a gente estar mais atento para essa experiência também do Vietnã. Eu coloquei aqui Coreia, né? A informação nossa é muito pouca, mas só para chamar a atenção, porque nós vamos ver depois tipos de Estado, governos, regimes políticos, né? A Coreia, pelo menos para mim, é uma incógnita, mas chama a atenção, né? De repente a sucessão lá se dá pela hereditariedade, né? É um novo tipo de monarquia, entre aspas, né? Porque é o filho de um que sucede, o outro que sucede, né? E é um Estado centralizado, coercitivo e repressivo. Né? Você pode dizer, não poderia avançar na construção do não-Estado. Dificilmente, porque tem um inimigo na fronteira, natural, que está cercado. Né? Então vocês observam, a partir dessas experiências, que a construção de um novo tipo de sociedade não é café pequeno. Não é café pequeno. É uma tarefa grandiosa que exige esforços monstruosos para a superação do que aqui está e construção do novo. Então veja, essas experiências que eu citei para vocês são experiências revolucionárias que ocorrem através da luta revolucionária, violenta, armada, etc. Aonde é que se concentra o poder político? Segundo um dos autores, diz que é no bico, na ponta do fuzil. Estou chamando a atenção de vocês para caracterizar mais e radicalizar um pouco a compreensão. E claro que nessas experiências, aqueles que defendiam a transição pacífica, diz, olha, está vendo lá? Isso é uma violência, esse discurso que a gente vê por aí, né? É violência, é destruição, é autoritarismo, é totalitarismo, etc, porque para desqualificar essa perspectiva. Né? Porque o caminho, segundo os burgueses mais tradicionais, do ponto de vista de classe mais conservador, é conservar e reproduzir o que está aí. Esse estado aqui. Tem aqueles que têm um sentimento humano mais aguçado e diz, não, do jeito que está nós vamos para a barbárie. Então é preciso ir fazendo conquistar nos marcos democráticos, que é menos violento, conquistar espaços no governo, conquistar o Estado e fazer as mudanças necessárias. Então ressurge isso com muita força.